Bom dia, alunos da turma GAC 61. Nós vamos iniciar a aula de hoje sobre tipos de reprodução de peixes. Eu fiz uma apresentação em PowerPoint para vocês acompanharem posteriormente. E essa aula é baseada naquele texto que eu deixei aqui no Google Classroom, intitulado Aspectos Reprodutivos e Biotecnologias da Reprodução de Peixes, das autoras Carminda Sandra Brito Salmito Vanderlei e Thaís Maia Torres. Na aula a gente vai discorrer sobre como que esses peixes se reproduzem, falando sobre como ocorre a fertilização, a maturidade sexual, os tipos de fertilização, ativação e motilidade espermática, estruturas gaméticas, e finalizando aí com um vídeo sobre reprodução de teleósteos. Eu vou projetar a tela para vocês aqui. E vamos lá. Na introdução, tem a imagem aí de dois peixes teleósteos, um macho e uma fêmea, com um certo dimorfismo sexual, realizando uma fertilização externa. E aí a gente traz na introdução que o estudo dos aspectos reprodutivos de animais começou pelos mamíferos, onde técnicas de manejo assistidas e biotecnologias encontram-se mais avançadas. Então, quando a gente fala de manejo reprodutivo, a gente não vai falar só de inseminação artificial. A gente vai falar também, nessa disciplina, sobre aquelas técnicas que conduzem ao manejo de animais na natureza também. Por exemplo, a gente vê quantas estratégias que foram traçadas para a preservação dos estoques de peixes na natureza, desde o defeso sanitário, uma estratégia para multiplicação desses animais, até aqueles manejos, como, por exemplo, o manejo do pirarucu que ocorre lá em Fonte Boa, preservando ou respeitando a biologia dos animais para que eles possam se reproduzir e a gente faça uso desses animais que se reproduzem naturalmente. Esse desenvolvimento dos estudos da reprodução de peixes vem crescendo, impulsionados pela indústria aquícola, pela exigência social por pescados e pelo apelo ambiental. Então, a indústria quer vender peixe, os seres humanos querem se alimentar de peixe, a gente vê o quanto que é importante a disponibilidade de vários tipos de proteína animal, então, desde os mamíferos, as aves e os peixes também, e alguns insetos também entram aí, produtos de origem animal, como, por exemplo, o mel, que é um produto de origem animal produzido por um inseto, né? E esse apelo ambiental, a questão de não retirar os animais da natureza. Esses animais, quando eles são conservados na natureza, eles acabam sendo animais que a gente pode chamar em ecologia de espécie bandeira. As espécies bandeiras são espécies que elas chamam a atenção do público para que esse público se sensibilize em conservar esses animais. E aí, se a gente precisa conservar esses animais na natureza, a gente tem que conservar o ambiente onde eles vivem. E aí, eles também, nesse contexto, são considerados, ou são consideradas espécies de guarda-chuva. Então, todo aquele ecossistema sobre esse guarda-chuva, se eu levanto a bandeira que um peixe está em vias de extinção, e eu tenho que conservar aquele meio ambiente dele, eu vou
proteger lá o zooplâncton, o fitoplâncton, os crustáceos, as espécies vegetais, os recursos minerais também. Então, esse contexto ambiental é bastante interessante de ser abordado. É difícil falar de tipos de reprodução sem falar em biotecnologias, que vão desde a conservação seminal, aí a gente pode conservar o sêmen desses animais por processo de resfriamento, por processo de congelamento. Alguns animais, por exemplo, pode ser feita a liofilização. Imagina, levar uma desidratação desses gametas e, posteriormente, reidratar para que esses gametas sejam viáveis à fertilização e produção de novos indivíduos. Existem estudos nesse sentido também. Então, o campo da reprodução é bastante vasto, tem muita coisa para ser estudada. Como as biotecnologias dos mamíferos estão bastante avançadas em alguns momentos da reprodução, da aula de reprodução e propagação artificial, nós vamos falar sobre os mamíferos. Mas o objetivo é conduzir vocês, estudantes, a pensar em metodologias para a gente trabalhar com as biotecnologias da reprodução em peixes. Tá? Os aspectos reprodutivos de peixes, a gente vai ver que entre os peixes que estudaremos nessa disciplina, destacam-se os teleósteos, e não por acaso. Eles representam 96% das espécies de peixe do mundo. O conhecimento da reprodução de teleósteos é importante para a conservação, criação em cativeiro e desenvolvimento de biotecnologias. As diferenças entre os aspectos reprodutivos vão desde a maturidade e diferenciação sexual. Essa maturidade a gente vai ver mais à frente que é relacionada à idade do animal, ao tamanho das gônadas, às condições daquele ambiente onde ele vive, de repente de sinalizações dos chamados feromônios, quando alguns compostos químicos do macho influenciam na ovulação da fêmea, ou alguns compostos químicos, como se fossem hormônios, os chamados feromônios das fêmeas, estimulam a espermiação do macho. A gente vai ver sobre diferenciação sexual, dimorfismo sexual, tipos de fertilização, fertilização externa, fertilização interna, ativação da motilidade espermática, desde os teleósteos de água doce e de água salgada, estruturas gaméticas, plasma seminal, sazonalidade reprodutiva e tratamento hormonal. A maturidade sexual, como eu acabei de falar, vai depender da idade do animal ou do tamanho da gônada. Peixes como o pirarucu, por exemplo, eles demoram anos para atingir a maturidade sexual. E aí, comparando aí com os mamíferos, por exemplo, em touros, a gente vai ter um parâmetro ou analisar uma variável bem específica para dizer que esse animal chegou à maturação ou à maturidade sexual. É a circunferência da bolsa escrotal. E essa circunferência, por exemplo, nos bovinos, ela varia dentro do grupo de animais da espécie dos taurinos, que são aqueles de origem europeia, como dos taurinos de origem indiana. Para vocês que são da aquicultura, vou exemplificar. Taurinos são aqueles animais da Europa, tipo, por exemplo, Angus. Quem ainda não ouviu falar de carne de Angus, que é uma carne apreciada por sua maciez. Quem nunca ouviu falar na vaca holandesa, são animais taurinos. E, do outro lado, os zebuínos, que são animais de origem indiana, como, por exemplo, o Nelore, bastante comum na nossa região, aquele boi mais branquinho, ou às vezes um pouco acinzentado, principalmente na parte de trás das costas, que a gente chama cupim, cernelha. Eles têm a circunferência escrotal menor.
tá? Mas então a gente vai ver que esses animais, a maturidade sexual deles está relacionada à idade e o tamanho das gônadas. A gente também vai ver que a maturidade sexual vai estar relacionada ao ambiente em que ele se encontra, principalmente naqueles animais que são sazonais, que eles vão entrar em reprodução numa época específica do ano. Então, vamos associar todas essas variáveis para poder dizer que esse animal encontra-se em idade reprodutiva. A maturidade pode ser percebida pelo dimorfismo sexual encontrado em algumas espécies, por conta também de hormônios sexuais, que vão conferir as características externas que diferenciam machos e fêmeas. Quais são as características externas? Né? Nos mamíferos fica bem fácil de ver. No caso da vaca, voltando à vaca lá, é o desenvolvimento da glândula mamária, né? O desenvolvimento da vulva, ou tumefação da vulva que a gente fala. No caso dos machos, a questão da maior quantidade de massa muscular, principalmente nos membros anteriores, diferente das fêmeas, que geralmente vão ter os quadris mais largos. Né? Nos peixes, alguns não apresentam dimorfismo sexual por conta de estruturas anatômicas. Mas a gente sabe, por exemplo, que no tambaqui, as fêmeas têm um tamanho maior do que os machos. Geralmente a gente vai conseguir perceber quando a gente coloca um lado a lado, porque eles são bastante semelhantes anatomicamente. Já no pirarucu, o exemplo aqui da foto, e que vocês quiserem ler mais sobre essa diferenciação sexual do pirarucu, podem clicar, digitar no link acima, né, já que vocês vão assistir o vídeo, ou apontar o celular de vocês aqui para esse QR Code, que vai direcionar para esse texto aí, no site da FAPESP. Tá? Um exemplo do dimorfismo sexual do pirarucu, nome científico Arapaima gigas, é que os machos apresentam escamas vermelhas no período reprodutivo. Somente no período reprodutivo. Vocês vão ver lá nesse artigo, se vocês tiverem a curiosidade de ler, que eles não está relacionado ao genoma deles, que não existe diferença no genoma entre o macho e a fêmea. Né? E essa coloração avermelhada é exatamente a coloração que deu o nome ao peixe. Né? Vocês, melhor do que eu, sabem que esse nome pirarucu está relacionado à coloração dele, que é o peixe vermelho. Né? Então, vamos lá. Com relação aos tipos de fertilização, a gente pode encontrar entre os teleósteos tipo de fertilização interna ou externa. Na interna, os ovócitos são fertilizados dentro do corpo da fêmea. Para tanto, os machos têm caracteres sexuais secundários, como a modificação da nadadeira anal em um gonopólio, que atuará como órgão copulador. Nesse tipo de reprodução, os embriões são mantidos por nutrientes do vitelo do ovo ou adquiridos no corpo da fêmea, até que eles eclodam desses ovos e aí eles vão ser paridos. Né? Essas espécies de fecundação interna são chamadas de espécies vivíparas. Aí, por exemplo, esse peixe aqui, Pecilia vivípara. Mas a maioria dos teleósteos, 90%, realiza a fertilização externa. Nesse caso, os ovócitos e espermatozoides são liberados em ambiente aquoso, onde o embrião, após a fertilização, conta apenas com o vitelo para nutrir-se até que ecloda dos ovos. Importante também esse termo aqui, ó, pessoal, essa expressão, ecloda dos ovos. O ato de eclodir não é do ovo, é do embrião. O embrião ele vai sair dos ovos, então ele vai eclodir dos ovos. Tá? Algumas espécies de peixes que têm essa fertilização externa também têm o cuidado parental. Nem todos, grande parte dos peixes que realizam, desculpa aqui a grafia, que realizam a fertilização externa, não apresenta o cuidado parental. Mas esse peixe aqui, por exemplo, ele tem cuidado parental
é um macho aqui, por exemplo, tomando conta dos ovócitos que estão fertilizados ou dos ovos que vão se transformar em embriões e que estão numa região chamada ninho. E ele fica ali protegendo os filhotes dele até que eles nasçam. Com relação à ativação e à motilidade espermática, os espermatozoides aí dos teleósteos, quando eles estão ainda imersos aí no plasma seminal, com essa osmolaridade de 300 miliosmóis por quilo, eles são imóveis. Eles são imóveis. E só que eles vão ganhar motilidade em duas situações diferentes. Para espécies marinhas, a osmolaridade do ambiente tem que ser maior do que a do plasma seminal para que ocorra motilidade. Por exemplo, essa osmolaridade do ambiente tem que estar acima de 1.100 miliosmóis por quilo. No caso de espécies de água doce, eles precisam de uma osmolaridade do meio ambiente menor do que a do plasma seminal para ativar a motilidade. Se vocês lembram lá do que a gente viu na estação de Balbina, a gente precisa adicionar água ao sêmen do peixe para que ocorra a motilidade. E aí, lembrando o que é osmose? Osmose é o processo em que a água vai passar de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, com moléculas aí que vão atrair essa água. Então, nesse esquema aqui, temos um recipiente com uma membrana que separa, uma membrana semipermeável que vai separar duas soluções. Uma solução com menos soluto de uma solução com mais soluto. Nessa situação, qual a tendência da água? Passar do lado esquerdo para o lado direito. E é isso que aconteceu aqui na segunda figura. Somente a água passou do lado esquerdo para o lado direito. E é isso que vai acontecer no caso dos espermatozoides. Para os espermatozoides de mamíferos de água doce, que são as principais espécies que a gente vai trabalhar aqui dentro do ambiente amazônico, né? Eles precisam que entre água no espermatozoide para que ocorra a ativação espermática, né? E a ativação espermática ela vai ser expressa pela motilidade dos espermatozoides. Com relação às estruturas gamélicas, já foi até falado na aula passada, teve uma aluna, se eu não me engano, foi a Jarina, que falou sobre a questão da micrópila, que seria esse único orifício no ovócito dos peixes por onde o espermatozoide poderia penetrar. É diferente dos mamíferos. Nos mamíferos, o espermatozoide poderia penetrar em qualquer área ao redor do ovócito, sendo que depois ocorre uma chamada reação de zona que vai bloquear a entrada de outros espermatozoides. Já nos peixes, não. Depois que o espermatozoide entra só por essa passagem ou por esse orifício, aí ocorre essa oclusão do ovócito e não ocorre mais fertilização. Bom, com relação aos espermatozoides, em comparação aos mamíferos, a estrutura do espermatozoide de peixe é bastante simples, porque o flagelo não inclui colunas adicionais, flanqueando a parte motora, que estão presentes no espermatozoide. Os peixes em peixes teleósteos, os espermatozoides geralmente não têm acrossoma. E o córion impenetrável apresenta essa micrópila que dá acesso à membrana dos ovos. E aqui, então, está a estrutura do espermatozoide, com cabeça, colo, a peça intermediária, onde ficam as mitocôndrias, que vão levar ao movimento flagelar, e o flagelo. E, para finalizar a aula, eu vou até tirar o fone aqui para ver se vai
ficar legal o som para vocês, a gente vai passar um vídeo mostrando um pouquinho da fertilização dos teleósteos. Então, falando aí dos peixes que têm fertilização externa, mostrando o macho nadando ao redor dos ovos, protegendo esses ovos dos predadores. Então, aí no laboratório vai mostrar o desenvolvimento dos embriões desse peixe aí, Medaka. São coletados ovócitos aí, colocados numa lâmina escavada. Bom, e antes da fertilização, esse ovócito tem poucos milímetros, e aí os espermatozoides vão entrar em contato com os ovócitos. Aí a micrópila, por onde os espermatozoides vão penetrar. Então o espermatozoide encontrou a abertura, outros tentam, mas ficam de fora. Somente um espermatozoide consegue fertilizar. Um monte de gota de gordura vai para o fundo do ovócito. E no topo vai começar a formar um embrião. As primeiras divisões celulares. Então aí o embrião vai se dividindo em várias células e se espalhando pelo ovo. Então, 26 horas aí no laboratório, a gente já vê o embrião já, algumas células do embrião aqui. E aí, 36 horas depois, a gente vê a formação do tubo neural, característica aí do reino cordata. E aí o tubo neural separando os dois olhos. Desenvolvimento do cérebro. 50 horas depois da fertilização, a gente já começa a ver o coração bater. E aí, 56 horas, a gente vê a transformação das células para formar os vasos sanguíneos e a movimentação das células, do sangue, das hemácias. E aí o sangue batendo fortemente, bombeando pelo corpo, nutrientes, acelerando o crescimento dos novos organismos. Olha o coração batendo aí. Olha só que legal. By the 7th or 8th day, all the internal organs are ready to function. The embryo's body is almost complete. E aí no 7º dia ou 8º dia, os embriões já estão prontos. The embryo twists and wiggles inside its protective membrane. On the 11th day, the embryo breaks out of the shell and a new Medaka is hatched. E aí, no 11º dia, ele eclode dos ovos e está livre para nadar e completar o ciclo. Bom, pessoal, espero que tenha sido bem ilustrado aí o processo de fertilização dos ovócitos. Bastante legal esse vídeo. E a gente esteja
cumprindo aí com o conteúdo previsto para a aula de hoje, e que a gente vai detalhar essa aula com mais profundidade, sem ser nessa segunda-feira, na outra, porque nessa segunda-feira a gente termina aquela questão lá da endocrinologia. Tá bom, pessoal? Agradeço aí pela atenção de vocês. Aproveitem para ler aquele texto lá da diferenciação sexual do pirarucu, bastante interessante. Bom final de semana e até segunda-feira.